Olá, somos um grupo formado por Angélica dos Santos Pugas, Laiane Almeida de Carvalho, Tiffany Beatriz Ramos Trindade, José Ricardo Santos Ferreira e Brenda Ramos de Jesus. E juntos apresentaremos o tema sobre a problemática do aumento na arrecadação tributária para zerar o déficit público. Para entender melhor a ideia de dívida pública, é preciso saber que a arrecadação de recursos de um governo é feita, em sua maioria, por meio dos impostos. A captação de dinheiro pela emissão de títulos públicos, em troca de remunerar o investidor, não é considerada arrecadação, mas sim uma dívida. Como os recursos são limitados, o governo precisa elaborar um orçamento, prevendo para onde cada quantia será destinada. Porém, há despesas que são obrigatórias. É o caso do pagamento do funcionalismo público e a porcentagem obrigatória de investimentos em áreas estratégicas. Considerando essas e outras necessidades, pode ocorrer o déficit público. Déficit público é o nome que se dá à relação na qual o valor total das despesas públicas, custos de um governo, é maior que o valor total das receitas públicas, considerando-se nesta determinada relação os valores nominais, ou melhor, a inflação e a correção monetária do mesmo período considerado. De uma maneira mais simples, o déficit acontece quando as entradas de dinheiro são menores que as saídas, ou seja, os gastos superam os ganhos. Tipos de déficit público. Déficit primário. O déficit primário é aquele que, calculado com valores brutos, sem avaliar o impacto dos juros ou da correção monetária, logo são considerados apenas os valores de arrecadação e de gastos para o período. Se houver uma diferença negativa, é sinal que existe o déficit primário. O déficit operacional. Já o déficit operacional usa somente o impacto dos juros, sem incluir a correção monetária sobre os valores. Com isso, o déficit primário é somado aos custos do governo com o pagamento de juros. Déficit nominal. Por sua vez, o déficit nominal inclui todas as despesas do governo, incluindo os juros e a correção monetária. Portanto, indica o resultado real das finanças públicas, demonstrando efetivamente a diferença existente. O déficit público pode levar ao aumento de impostos para melhorar a arrecadação. Isso pode tornar diversos segmentos menos aquecidos, além de comprometer o lucro e o desenvolvimento de empresas. Na prática, ele traz impactos aos investimentos na renda variável. O aumento da arrecadação tributária pode ser feito por meio de uma série de medidas, como o aumento das alíquotas de impostos existentes, a criação de novos impostos, a ampliação da base de contribuintes, a melhoria da fiscalização e combate à sonegação fiscal, entre outras. É importante lembrar que o aumento da arrecadação tributária não é a única solução para o déficit público. É necessário que o governo adote medidas de controle de gastos e de melhoria da eficiência do setor público, a fim de reduzir as despesas e aumentar a eficiência dos serviços prestados à população. Além disso, é essencial que o aumento na arrecadação tributária seja feito de forma equilibrada e justa, de modo a não sobrecarregar excessivamente nenhum setor ou grupo de contribuintes. É fundamental um equilíbrio entre a necessidade de arrecadação e a capacidade contributiva dos cidadãos e empresas, a fim de evitar impactos negativos na economia e na sociedade como um todo. Atualidade, plano do governo federal de zerar o déficit primário. Marco fiscal depende de arrecadação e pode forçar carga tributária, dizem especialistas. Entendendo a proposta, a nova regra fiscal prevê que os exercícios de 2024 a 2027, os gastos do governo não podem ter crescimento acima de 70% do crescimento da receita. Em momentos de avanço excepcional da arrecadação, porém, a despesa primária não poderá ter crescimento acima de 2,5% ao ano. Caso haja retração extraordinária, a despesa primária adotará outro gatilho e não poderá crescer mais de 0,6% ao ano. O plano ainda estabelece metas de superávit primário. A ideia é de que o governo tenha déficit primário zero em 2024, superávit de 0,5% do PIB em 2025 e 1% em 2026. Há uma questão de lógica: se a arrecadação precisa aumentar, isso tem que sair de algum lugar.
se esse aumento não vier do crescimento econômico ou de valores atípicos, como o salto no preço de commodities, com pagamento de royalties, ele tem que vir do aumento de carga tributária. Para economistas consultados pela CNN, ainda resta dúvida em relação ao mecanismo que possibilitará atingir a arrecadação necessária para as metas de superávit. Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, também se mostra cética com relação às metas apresentadas pelo governo e pela LDO. A meta de zerar o déficit em 2024 é bastante ousada e baseada em aumento de arrecadação que ainda são incertos e, por isso, sua credibilidade deixa dúvidas. Analista teme aumento de carga tributária e Haddad mira em até 150 bilhões de arrecadação. Segundo Haddad, a ideia da Fazenda é promover medidas para pôr fim aos jabus tributários, além de cobrar impostos de setores favorecidos e que não estão regulados, como as apostas eletrônicas, como já tinha antecipado. Shakespeariano, essa foi a definição encontrada por Simão Sieber, economista e professor da FAUSP, em entrevista da Informoney, para definir o anúncio do arcabouço fiscal pelo Ministério da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, acreditar na execução ou até mesmo da aprovação das novas regras pelo Congresso Nacional é um sonho de uma noite de verão, em referência à famosa peça do dramaturgo inglês William Shakespeare. O principal motivo da crítica do economista é o plano. Ele parte de uma premissa duvidosa de que o Brasil terá um aumento de arrecadação neste ano. Não tem garantia nenhuma porque a economia vai ter um desempenho pífio neste ano, afirmou. A grande falha é imaginar um aumento grande de receita que acomode o aumento de despesa e ainda sobre dinheiro. Como solução, pensamos em limitar o crescimento das despesas, atrelando as receitas e o superávit primário. As metas do crescimento das despesas indexada aos resultados planejados. Em suma, será tomar as rédeas para que só seja gasto 70% ou 50% das receitas arrecadadas.